para a honra e glória daquele que é o único e verdadeiro Senhor, Deus Todo-Poderoso. E queremos realmente ser grato a Deus pelo privilégio que nos concede de estarmos nessa noite reunidos para louvar, para realmente glorificar o seu nome, para expressar a nossa gratidão, nossa fé, nosso amor a esse Deus maravilhoso, e podemos também aproveitar a oportunidade para sermos desafiados, edificados, instruídos, corrigidos pela sua maravilhosa palavra. Que Deus, pela ação do seu Santo Espírito, possa usar essa mensagem de noite e aplicar em nossos corações. E nós agradecemos também a Deus pelo privilégio que nos concede podermos, depois de uma semana de luta do nosso dia a dia, podemos também nos reunirmos para estarmos em comunhão com os irmãos. E hoje peço que os irmãos não vão embora apressadamente, tá bom? Nós, após o culto, temos realmente algo da qual a gente possa ter um tempinho para conversar, né? E podemos tomar um pouquinho mais de tempo. E desde já desejo que Deus esteja abençoando a todos e concedendo uma ótima semana debaixo da sua graça e misericórdia. Irmãos, nessa noite nós queremos meditar num texto do Evangelho de João, capítulo 4, uma história bem conhecida. Nós queremos refletir nessa noite sobre Jesus e a mulher samaritana, e nosso propósito realmente é podermos contemplar a esse nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também cremos que Ele de fato é verdadeiramente humano. E diz assim o Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 8. Não vamos ler toda a história hoje à noite, vamos dar prosseguimento na próxima semana, mas queremos destacar apenas os versos de 1 a 8 do Evangelho de João, capítulo 4, que diz assim a palavra do nosso Deus: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, suplicar a sua misericórdia sobre nós. Louvado seja o teu nome, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. A ti sempre toda honra e glória. Bendito Deus, graças damos por tua bondade para conosco. Meu maravilhoso Pai, nos agracia com a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Disponha-nos, ó maravilhoso Pai, a compreensão e a aplicação, Senhor Deus, pessoal da tua palavra no coração de cada um de nós. Maravilhoso Pai, abre os nossos olhos, Senhor Deus, pela iluminação do teu Espírito, mediante a meditação da tua palavra nesta noite. Mas também, Senhor Deus, dispõe o nosso coração para recebê-la, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó maravilhoso Pai, em nossas limitações, tem misericórdia de nós. Aceita, maravilhoso Pai, o nosso louvor, a nossa adoração dada a Ti, Senhor Deus, uma expressão, maravilhoso Pai, da nossa fé, da nossa gratidão, da nossa devoção e dependência do Senhor. Ó maravilhoso Pai, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Estenda, ó maravilhoso Pai, a Tua compaixão para com os nossos queridos que estão enfermos, e restaura-lhes a saúde. Compadece, Senhor Deus, aqueles que estão desanimados, ó Pai, e traga, ó maravilhoso Pai, para o convívio, para a comunhão do Teu povo, da Tua igreja, e, ó maravilhoso Pai, para o deleite da Tua palavra, e também do culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
É no nome santo de Jesus que eu suplico e agradeço. Amém. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus. Irmãos, sendo sincero, sinceramente falando, sendo de fato realmente honesto, quem realmente poderia acreditar no Salvador apresentado na Escritura, na Bíblia, nesse livro que está em sua mão, e eu que tenho também aqui nesse púlpito? Sendo sincero, irmãos, bem honesto mesmo, olhando para nós, será se teríamos realmente a capacidade de acreditar de todo o coração que esse Salvador, por nome Jesus Cristo, de fato era o Deus que veio em forma humana, sem qualquer mácula do pecado, para dar a sua vida em redenção pela minha e pela sua salvação? Irmãos, no Evangelho de João, um capítulo antes da leitura que fizemos, diz que um certo homem por nome Nicodemos, ele ficou bastante admirado, bastante fascinado, porque viu que aquele Jesus, aquele Nazareno, aquele Galileu, como era chamado, ele havia realmente feito muitos milagres. E aquele homem foi certa vez à noite ter com o Senhor Jesus Cristo, e ele, admirado porque tinha testemunhado os vários milagres que Jesus havia feito, ele disse o seguinte: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículo 2. Aquele homem ficou fascinado em ver aquele humilde Galileu realizando sinais e maravilhas, vendo milagres. Aquele homem realmente que era um judeu, que era realmente um fariseu, alguém conhecedor da Sagrada Escritura, e ele realmente chegou a reconhecer que aquele Galileu só poderia fazer aqueles milagres se tivesse uma intervenção de Deus na vida dele. Mas isso, irmãos, em um momento nenhum é declarado pelo evangelista João, de que Nicodemos está realmente fazendo uma declaração de fé, crendo que Jesus é o seu Redentor, é o seu Salvador, de que aquele homem era verdadeiramente o Deus encarnado, sem qualquer mácula do pecado. Talvez na mentalidade de Nicodemos é mais certo que ele esteja pensando de que aquele Jesus que ali estava era mais um dentre os profetas enviado por Deus, talvez como Elias, que de fato não somente proclamou o juízo, a palavra de Deus, mas que também realizou milagres extraordinários. Jesus realmente não passa apenas de um outro grande profeta do nosso maravilhoso Deus. E Jesus não entra em discussão e não tenta realmente provar essa visão de Nicodemos, mas Jesus realmente ele faz uma declaração extraordinária e diz que ele precisava realmente reconhecer. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver que o reino de Deus havia chegado, e chegado com o Messias, com o Cristo, o Filho de Deus, de que aqueles sinais, de que aqueles milagres que Jesus executou, era para manifestar de que o reino de Deus havia chegado, na pessoa do Messias, do Filho de Deus, que era próprio Jesus, que ali estava em forma humana. E ele diz: você só vai reconhecer esta verdade, só vai crer nesta verdade, se você nascer de novo, se você for regenerado pelo Espírito Santo desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos,
Sejamos honestos, irmãos, se nós estivéssemos ali no tempo de Nicodemos, vendo aqueles milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez, se nós não passaríamos também apenas de admiradores dos feitos, dos sinais do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Quem de nós realmente, irmãos, acreditaria que aquele Galileu, aquele homem simples, aquele homem humilde, e como de fato ele declarou que não tinha nem onde reclinar a cabeça, aquele andarilho que andava de vilas em vilas, anunciando realmente o Evangelho, declarando realmente que era necessário as pessoas se arrepender dos pecados e crer no Evangelho que ele pregava, porque essa era a mensagem que ele pregava, saía nas cidades, nas vilas e aldeias, dizendo: crede no Evangelho, arrependei-vos e crede nesse Evangelho. E o Evangelho está centrado em Cristo Jesus. Cristo, ele pregava a si mesmo como Redentor, como Senhor e Salvador dos pecadores, como aquele que poderia declarar, e de fato estava realizado: perdoados estão os teus pecados. Quem de nós acreditaríamos se estivéssemos naquele tempo? Ou quem de nós acreditaria, como diz Mateus capítulo 27, os versos 40 a 43, que aquele que está sendo ali crucificado, irmãos, entre dois malfeitores, aquele que foi julgado injustamente, aquele que está ali transpassado, que está realmente crucificado, quem de nós acreditaria que ali está realmente o verdadeiro Filho de Deus, morrendo, dando seu sangue, dando a sua vida para a remissão dos nossos pecados? Será se não agiríamos da mesma forma como aquela multidão ali ao pé da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mateus 27, 40 diz: e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Jesus, ele declarou que de fato ele era o Filho de Deus. João registra que certa vez ele diz: eu e o Pai somos um. Somos um. Eu sou Deus, da mesma essência e natureza do Pai. Que de nós, irmãos, não estaríamos pedindo: olha, desce da cruz, e aí eu vou crer realmente que tu és Deus, um Filho de Deus. Verso 41, e da mesma maneira também os principais, os sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores da Escritura do Antigo Testamento, escarneciam e diziam: você salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desce da cruz e queremos em ti. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Entende, irmãos? Se nós estaríamos na mesma situação, e zombando e escarnecendo daquilo que o próprio Cristo havia pregado e ensinado a respeito de si mesmo. Certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 a 24, ele diz para nós o seguinte: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, a saber, o poder de Deus
e a sabedoria desse Deus maravilhoso. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que ninguém pode, mas ninguém pode, sendo sincero e honesto, irmãos, acreditar que realmente esse Jesus apresentado nas Escrituras, na Bíblia, é de fato realmente o Salvador, o Filho de Deus, se não for pela ação divina de Deus, do Espírito Santo, no coração desse pecador, convertendo, mano, movendo a acreditar que de fato Ele é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, e render a Ele toda devoção, toda fé e toda devoção, como verdadeiramente o seu Senhor e o seu Salvador. Ninguém pode, irmãos. Nós ouvimos essa história do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvimos a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se não fosse o Espírito Santo de Deus revelando pela sua maravilhosa palavra, operando em nós um novo nascimento, a regeneração pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos ainda incrédulos, estaremos realmente perdidos em nossos pecados, talvez fascinados pela história do Senhor e Salvador Jesus Cristo, talvez admirado com esse livro, fascinado por essas histórias, emocionados e talvez chorando, e talvez não tirando algumas lições de humildade a respeito dos ensinos e da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nunca realmente sendo tocado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, ao ponto de passar além da admiração e do simples emocionalismo e exemplo e bom exemplo de Senhor Jesus Cristo, e de fato crer que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Certa vez o Senhor Jesus Cristo confrontou as multidões que o seguiam, e Ele disse: vocês não me procuram pela palavra que eu prego, mas porque vocês têm visto os milagres que eu tenho feito. E aquela população era mais favorecida com os milagres do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas recebiam os benefícios, os cegos voltavam a ver, os aleijados voltavam a andar, os famintos voltavam realmente a ser fartos, verdadeiramente fartos, com os milagres que o Senhor Jesus Cristo fazia, irmãos. Então, irmãos, nós devemos voltar realmente aos nossos olhos para a palavra do nosso maravilhoso Deus e sermos convencidos pela palavra de Cristo Jesus, sermos convencidos realmente pela verdade das Sagradas Escrituras, que apresenta para nós verdadeiramente quem é esse Jesus e a relevância que Ele verdadeiramente tem para nós, como verdadeiro Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não simplesmente alguém como uma pessoa especial, como um bom exemplo para a nossa vida, mas verdadeiramente como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Senhor, a quem devemos toda devoção, a quem devemos realmente toda a adoração, e a quem devemos servir com amor e dedicação ao nosso maravilhoso Deus. No texto de João capítulo 4, quero levar os irmãos a essa perspectiva que eu acabei de falar para os irmãos dentro dessa história de Jesus e a mulher samaritana. O versículo 1 ao verso 3, ao verso 4 diz o seguinte:
E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Irmãos, dois fatores principais mostram as razões porque o Senhor Jesus Cristo saiu da Judéia e decidiu ir para a Galileia, mas ele decidiu passar por Samaria. O primeiro fato, irmãos, que acreditamos, foi realmente devido a uma desconfiança, a uma provocação de que um tumulto poderia realmente acontecer devido às artimanhas dos fariseus. Então os fariseus, vendo realmente o que estava acontecendo ali na Judéia, Jesus e seus discípulos, Jesus pregando o Evangelho, pessoas se convertendo e sendo realmente batizado em águas, mas eles viram também que havia um certo homem chamado João, apelidado de o Batista, de que ele também pregava ali perto do Rio Jordão, pessoas aceitavam a sua mensagem e ele dirigia essas pessoas ao batismo em água. Então os fariseus realmente viram uma oportunidade de fazer um confronto entre Jesus e os seus discípulos com João Batista e os seus discípulos também. Porque João Batista tinha os seus discípulos que o seguiam, de aproveitar essa oportunidade e criar um tumulto, uma discórdia, uma divergência, uma confrontação entre esses discípulos. Irmãos, e é certo que Jesus, já olhando essa artimanha dos fariseus e tentando realmente evitar essa provocação, esse conflito, ele resolve realmente deixar aquela região da Judéia e pega os seus discípulos e diz: vamos rumo a Galileia. Agora é verdade, irmãos, que os fariseus não estavam preocupados aqui porque Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista, como relata aqui o evangelista João para nós. Mas os fariseus estavam preocupados porque já tinha João Batista pregando e multidões indo a João Batista e sendo batizados. Agora aparece mais um outro pregador de Jesus, pregando o evangelho, pessoas se convertendo e indo ser batizado também. Os fariseus dizendo: nós vamos perder adeptos, né? Nós vamos perder aqui os nossos membros. Já não basta João Batista, agora temos Jesus Cristo. As multidões realmente estão indo ao Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos fazer alguma coisa para evitar essa demanda de pessoas indo a João Batista e a Jesus. Nós estamos perdendo pessoas, nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo realmente membresia, irmãos. Então, irmãos, era uma questão realmente muito mais egoísta do que a preocupação com o que Cristo pregava, com o que João Batista pregava e as pessoas que se rendiam a essa mensagem e eram batizadas. O segundo fator importante que ocasionou realmente a saída de Jesus Cristo daquela região e em direção à Galileia está no verso 4, e está bem claro aí para nós: e era necessário passar por Samaria. Mas, irmãos, precisamos aqui perguntar por que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? E Jesus, sem dúvida, declarou isso aos seus discípulos: olha, nós vamos para Galileia. Não era nenhuma surpresa, porque o texto diz que eles precisavam voltar para a Galileia,
não é nenhuma surpresa. Agora, por que ele tinha que passar por Samaria? O diferencial está aqui, naquilo que Jesus está falando para os seus discípulos. João, no verso 3, ele diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Não era nenhuma novidade Jesus chegar aos seus discípulos e dizer: vamos para a Galileia. Vamos voltar para a Galileia. Não haveria nenhuma discordância com respeito a isso, nenhuma surpresa, nenhum espanto. Mas o diferencial está aqui. Jesus diz: olha, nós vamos voltar para a Galileia, mas nós vamos por outra rota. Nós vamos passar por Samaria. Irmão, seria porque naquela ocasião havia chovido tanto que o Rio Jordão havia transbordado e dificultado a rota comum que os judeus seguiam junto ao Rio Jordão para ir para a Galileia. Será por causa disso? Como alguns realmente chegam a declarar que Jesus resolve mudar de rota porque aquela rota comum e rotineira dos judeus que iam da Judéia à Galileia era beirando ao Rio Jordão. Mas houve uma grande chuva e aquela passagem ficou realmente perigosa e obstruída porque o rio encheu. Mas essa não é a posição que apoiamos, irmãos, de forma nenhuma é. Seria, irmãos, que o mestre apenas queria cortar caminho, visto que por Samaria era mais perto. É verdade que Samaria é uma região montanhosa, mas você fazer o trajeto de Judéia a Galileia cortando por dentro de Samaria era muito mais rápido do que fazer uma volta por Samaria até a Galileia. Jesus estava com pressa, queria cortar caminho. Também, irmãos, não acreditamos nessa versão, irmãos, não acreditamos. A verdade, irmãos, bíblica, é que os samaritanos realmente representavam uma ofensa tão grande para os judeus que eles não queriam pôr o pé em Samaria. Isso é fato, isso é história. Havia uma divergência entre judeus e samaritanos, e que os judeus, se pudessem, fariam tudo o que era possível para evitar pisar o pé naquela terra dos samaritanos. E eles tinham uma rota, irmãos, tem um mapa aí que nos ajuda, tá bom? Tinha uma rota que era comum os judeus usarem para ir até a Galileia, para evitar passar pela terra de Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos. E essa rota tinha uma rota mais curta, sem dúvida nenhuma, que atravessava a província de Samaria, mas os judeus precisavam, ou decidiam, ou tomavam a decisão de usar um caminho muito mais longo, porque eles não queriam realmente passar pela região de Samaria. E esse pontilhado mais escuro era a rota comum que os judeus usavam, né? Liberando ao Rio Jordão. Mas, olha, nós vamos por aqui para não passar pela região de Samaria. Mas Jesus vai aqui nessa reta, tá bom? Para a Galileia. E ele vai com um propósito em particular. Irmãos, para nós, a verdade é que Jesus necessitava ir por aquele caminho e chegar numa cidade samaritana por nome Sicar, porque ele precisava atender a um compromisso divino junto ao poço de Jacó. Isso aqui nada é por acaso. Jesus não está cortando o caminho por questões raciais, culturais, religiosas com os samaritanos. Não é esse o propósito. Jesus realmente não está aqui cortando o caminho, irmãos, porque ele está apressado para chegar ao outro lado.
Jesus está consciente do que está indo. Jesus está indo buscar um pecador perdido, se revelar a esse pecador perdido, manifestar quem de fato ele é a esse pecador perdido, para que esse pecador perdido creia que de fato ele é o Filho de Deus, e o confesse e creia nele de todo o coração, e seja salvo, e seja realmente tocado por Cristo, pelo seu Espírito. Ele estava, irmãos, Jesus no lugar indicado por Deus, determinado a fazer a vontade de Deus. Ele estava lá realmente para buscar e salvar uma única e triste e desventurada mulher, que precisava realmente da redenção e da salvação do Salvador Jesus Cristo. Isso aqui não é um encontro por acaso. Não é que Jesus está fazendo aqui tudo pelo acaso, pelas circunstâncias do acaso. É algo realmente dentro do propósito desse Deus maravilhoso. E nós precisamos ter esse olhar aqui na Sagrada Escritura. Esse olhar que João quer realmente declarar para nós, irmãos. Desse Cristo, desse Deus maravilhoso, irmãos. E Jesus é de fato esse Deus que ele toma uma forma humilde, humana, mas é claro, sem qualquer mácula do pecado. Que ele realmente, esse Jesus, ele veio a esse mundo pecaminoso, andar entre pessoas horríveis e pecadoras, como nós de fato somos, com o propósito de buscar e salvar esses pecadores. Ele veio buscar as suas ovelhas desgarradas ou perdidas. Como ele mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. É esse Deus, Cristo Jesus, que nós adoramos, irmãos. Que nós realmente servimos e devotamos a nossa própria vida. E que precisamos realmente, dia a dia, estar firmado nele e na sua maravilhosa palavra. Esse Jesus, irmãos, que salva pecadores e tem a grande alegria de salvar esses pecadores. Mas para Jesus ter vindo a esse mundo, irmãos, e ter salvado pecadores como eu e você, não foi realmente um mar de rosas para Cristo Jesus. Não foi fácil para Cristo Jesus. Cristo Jesus teve que enfrentar diversidades desse mundo, irmãos. Jesus Cristo teve que se humilhar, o Deus glorioso e majestoso, pleno e eterno de glória, eternamente glorificado nos céus pelos santos anjos, não dependendo do meu e do seu louvor, porque estava sendo constantemente adorado, louvado pelos santos anjos, sem qualquer mácula, esses anjos sem mácula do pecado. Isso não precisa da minha adoração e da sua adoração para ser o que ele é. Adoração de pecadores como eu e como você. Não estamos fazendo nenhum favor cantando, adorando, exaltando ao nosso maravilhoso Deus. Não estamos. E esse Cristo Todo-Poderoso, irmãos, ele toma uma forma humana. É claro que não teve qualquer mácula do pecado, mas isso não significa, irmãos, de que Jesus não enfrentou adversidades desse mundo, humilhações, negações, rejeições, traições. E suportou tudo isso, irmãos, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso em forma humana.
realmente salvar uma pecadora como essa mulher samaritana. E que, sinceramente, irmãos, não difere muito de nós, em muitos aspectos, porque também somos pecadores, irmãos. Verso 5 ao verso 8 diz o seguinte: foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmãos, note e tente visualizar isso, mentalizar essa imagem no seu coração, que o apóstolo João está tentando passar para nós aqui, irmãos. Tente imaginar a cena. Note como ele está destacando aqui a humanidade de Jesus Cristo. Note como ele está mostrando para nós a verdadeira humildade de Jesus, humilhação de Cristo Jesus na sua humanidade, embora sem qualquer marca de pecado. Irmãos, nós podemos ver isso destacado, primeiramente, olhando para a descendência de Cristo Jesus. Aí está o patriarca Jacó. Isso aqui nada é por acaso, nada veio assim, não foi planejado, tudo planejado por Deus no seu devido tempo. Jesus vai a um lugar, e esse lugar tem uma história do próprio Cristo Jesus, da própria humanidade de Cristo Jesus, da própria descendência de Cristo Jesus. E João está tentando mostrar isso para nós. Jesus realmente não está num lugar qualquer. É a terra de Samaria, sem dúvida, muito desprezada pelos judeus. Mas Cristo tem uma história ali, tem uma descendência de Cristo ali. Há um patriarca que comprou aquelas terras por nome Jacó, da qual descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma história ali. E Jesus está ali, naquele tempo. Quem de nós poderíamos planejar uma história dessa? Quem de nós poderíamos escrever uma história dessa? Nem os melhores romancistas, nem os melhores escritores poderiam realmente, irmãos, registrar uma história dessa de forma extraordinária e fascinante. E isso é que nos deleita na palavra do nosso Deus. Só isso realmente mostra que de fato esse livro é a palavra de Deus. O que você tem é a escritura incomparável, singular, maravilhosa. De que nós precisamos é sentar, abrir o coração e começar a ler esse livro. E pudermos realmente deixar que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, dispõe o nosso coração a enxergar essa história escrita por Deus. Escrita por Deus, elaborada por Deus. E que diz respeito a mim e diz respeito a você também, irmãos. Porque nós aceitamos, mesmo sendo gentios como nós somos, não judeus, nós aceitamos esse Cristo que estava junto ao poço de Jacó. Nós cremos nesse Cristo que descende do patriarca Jacó. Nós cremos nesse Cristo que tem uma história, que fala da sua humanidade,
Irmãos, conforme Gênesis capítulo 33, do verso 18 a 20, diz que Jacó, ele fez a sua tenda naquela região, há muito tempo atrás. E ele resolveu comprar aquele campo ali das mãos dos filhos de Emor, pai de Siquém. E em Samaria existe uma cidade com o nome Siquém, né? Que era o pai de Emor. E ali, irmãos, diz que Jacó, e ele gostava de fazer isso, o lugar que ele chegava, ele levantava um altar a Deus e consagrava aquele lugar para Deus. E testemunhava de Deus naquele lugar. E ele diz: esse é o meu Deus, ele é o meu Senhor, que tem me sustentado até agora, que tem me acompanhado nessa jornada. E era realmente um altar que ele deu o nome Deus de Israel. E foi Deus que havia trocado o nome de Jacó para Israel. Tu és Jacó, mas hoje tu serás chamado de Israel, pai de grandes nações. E está ali Jacó, irmãos, que teve 12 filhos, que teve as tribos de Israel, e teve uma tribo em particular, a tribo de Judá, da qual descende o Salvador, que é Cristo Senhor. Jesus está lá, da tribo real de Judá, o verdadeiro rei dos reis, o descendente do rei Davi, está ali, irmãos. Está vendo a história que Deus traçou para que chegasse até Cristo Jesus? Falta-nos tempo para traçar essa história, mas queria que os irmãos pensassem nisso. Há uma história sendo contada por João aqui. Há uma história acontecendo aqui, que podemos traçar desde Gênesis, da promessa que Cristo fez a Adão e Eva: vai vir um descendente de você. E esse descendente, ele vai realmente redimir um povo exclusivamente meu, para eu ser o seu Deus e ele ser o meu povo, redimidos em Cristo Jesus. E esse, de fato, esmagará a serpente e libertará aqueles que realmente são cativos do pecado e do diabo. Ele virá realmente esse Cristo. Conta uma história, aqui é a história da redenção. Jesus está aqui. João está contando para nós o Evangelho. A história da redenção está aqui, na minha frente e na sua frente. A história da minha redenção, da minha salvação e da sua salvação na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui o Evangelho de Cristo Jesus. Está aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, de acordo com os conhecedores dessa região, a hora que Jesus Cristo chegou aqui, a hora sexta, alguns dizem a hora do meio-dia, era a hora mais quente do dia. Jesus chegou na hora mais escaldante, mais quente do dia. E segundo os conhecedores da região, ali é uma região quente, muito quente, escaldante. E se as pessoas não tiverem certas preocupações, podem realmente chegar à morte devido ao calor. E Jesus está ali, irmãos, naquela hora, e diz que aquele poço tinha aproximadamente uns 30 metros, bastante profundo. E João diz para nós, irmãos, que Jesus Cristo está ali sem os seus discípulos. E João diz para nós que Jesus está ali cansado devido à jornada. E é claro, devido ao sol escaldante. E Jesus está cansado, logicamente Jesus está com sede. Mas Jesus não tem nada para tirar a água daquele poço, de aproximadamente 30 metros de
profundidade. Então, irmãos, aqui nós podemos ver em segundo plano a humanidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu cansaço, porque após uma longa jornada e a pé, hoje nós temos uma facilidade muito grande. Esse trajeto aí poderia ser feito de forma bem rápida, mas Jesus realmente fez uma jornada a pé. E Jesus está realmente ao meio-dia, cansado e com sede. E João mostra-nos realmente, irmãos, o caráter da humanidade de Jesus Cristo. Mostra para nós que Jesus se sentiu cansado. Jesus, ele sentou junto àquele poço. Jesus estava esgotado. Irmão, é muito significativo aqui para nós, porque o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, é o evangelho da qual ele escreveu para provar para nós que Jesus de fato era o Filho de Deus, ou a divindade de Jesus Cristo. O que João faz no seu evangelho é mostrar realmente que Jesus Cristo, ele é Deus, plenamente e verdadeiramente Deus, mais do que os outros evangelhos. Mas é surpreendente também que João faz questão também de destacar a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em texto como esse que nós estamos lendo aqui, irmãos. Então João nos apresenta uma personagem, irmãos, mais uma personagem que não está livre de cansaço, que não está livre de esgotamento, uma personagem que realmente fez um esforço, que lutava. Esse é o caráter humano do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostra para nós alguém, irmãos, em que a vida realmente não foi fácil. E nós conhecemos a história do Senhor Jesus Cristo. E a vida de Jesus não foi fácil, irmãos. Mostra alguém realmente que fez um grande esforço na sua vida, que dormiu a relento, que se cansou, que esgotou-se, que se sentiu fome, que se sentiu sede e que também chorou. Mostra alguém, irmãos, que se sentiu cansado. E nesse aspecto, irmãos, está muito diferente de mim e você. Muito diferente de mim e você. Quem de nós adoraríamos um Deus assim? Sinceramente. Quem de nós? Quem de nós nos prostraríamos a um Deus que estaria junto ao poço, cansado, esgotado, fatigado, sentindo sede? Quem de nós aceitaríamos um Deus assim? Porque nós desprezamos essas coisas, e o mundo despreza essas coisas. Então, na perspectiva humana, esse Jesus não serve. Que poder tem esse homem? Que mensagem esse homem passa para mim aqui? Alguém que está cansado, alguém que está esgotado, alguém que está junto ao poço, não tem nada para tirar água daquele poço para saciar a sua sede. Entende, irmãos? Mas esse é o seu Cristo, esse é o seu Salvador, este é o seu Senhor. Irmãos, Jesus, de fato, ele é Deus, que ele tomou uma forma humana. Precisamos entender isso. Sem pecado. Precisamos repetir isso constantemente quando falamos que Jesus tomou a forma humana, mas sem pecado. Irmãos, ele, humilhado, passou pelas adversidades desse mundo. E isso foi necessário, irmãos, para a minha redenção e para a sua redenção. Para a minha salvação e a sua salvação. Cremos em um Deus, irmãos, que também ele é humano. Cremos em um Deus, irmãos, que é verdade. Hoje ele está glorificado no céu, exaltado, pleno de glória, mas que conhece a minha e a sua dor,
conhece a minha e a sua necessidade, porque Ele viveu, Ele passou por essas dores e pelas necessidades, porque viveu nesse mundo. Esse é o seu Deus. O Deus que eu posso orar, que eu posso chegar junto a Ele e falar do meu cansaço, depois de uma jornada de trabalho, esgotado de tantos problemas e tantas dificuldades desse mundo. Um Deus que eu posso realmente falar do meu choro, da minha angústia, do meu sofrimento, da minha perda, das minhas traições, que eu sofri e passei. Um Deus que pode compreender as humilhações que eu passo no dia a dia, por ser Cristo, por ser crente em Cristo Jesus. Um Deus que conhece as minhas preocupações, os meus anseios. Porque, irmãos, Jesus viveu nesse mundo. Porque Jesus passou por aperto. Porque Jesus, o Filho de Deus, passou por dificuldades, irmãos, por muita dificuldade. Porque Jesus passou por tentações, Ele sabe o que é ser tentado. Eu posso falar para Cristo das minhas tentações, seja no trabalho, do meu desânimo espiritual. Porque Jesus também foi tentado, é claro que nunca cedeu. E aquele que pode se compadecer de nós, porque passou pelo aquilo que passamos nesse mundo. Esse é o meu Deus, irmãos. Esse é o seu Deus. Esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mundo despreza esse Cristo, porque quer super-herói. Nós queremos um super-homem. Queremos um Deus homem na figura do super-homem, que não chora, que é a prova de balas. Fantasia, mas é o Deus que muitos querem. Eu quero um Deus assim, todo-poderoso. Eu não quero um Deus que chorou. Eu não quero um Deus que sentiu fome e sentiu sede. Eu quero um Deus musculoso, forte. Eu quero um Deus realmente, um Senhor, que me dê sempre palavras de motivações. Deus que possa instantaneamente resolver meus problemas e não andar comigo nos problemas. Irmãos, nenhum de nós creríamos realmente em Cristo Jesus como nosso Deus e Salvador sem a operação do Espírito Santo, sem o nascer de novo, sem Deus realmente mover o nosso coração para crer em Cristo Jesus. Terceira, que podemos ver realmente a visão da humanidade em Cristo Jesus, e nós, irmãos, que João coloca. Jesus vê uma mulher, e essa mulher vem pegar água do poço, está com o seu cântaro, e Jesus diz assim para ela: dá-me de beber. Dá-me de beber. Pensa nisso, irmão. Tenta imaginar a situação. Está ali Jesus Cristo junto ao poço, com sede, mas não tem como tirar água. E aí chega uma mulher e Jesus diz para ela: olha, dá-me de beber. Então, irmãos, notamos a humanidade de Jesus Cristo, irmãos, impediu a mulher samaritana, que ela certamente tinha como tirar água do poço. Ela veio realmente preparada para tirar a água do poço. E Jesus diz: dá-me de beber. Vemos aqui, irmãos, o Senhor, Criador de todas as coisas, que se humilhou de tal maneira que se permitiu, irmãos, pedir e ser servido por um pecador.
Deus é esse? O que ele quer dizer? Que Deus é esse? Um Deus que chega a uma humildade tão extraordinária, tão grande, ao ponto de dizer para um pecador: dá-me de beber. Dá-me de beber. Humanamente, você não creria nesse Deus. Você não creria. Naturalmente, você não creria nesse Deus. E a mulher samaritana não creu a princípio nesse Deus. Irmãos, como temos lidado com essa realidade de servir a Cristo Jesus? Servimos a Cristo Jesus. Como temos lidado com essa realidade de servir a Cristo Jesus? Quando uma pessoa pede para a gente alguma coisa, nós precisamos ter muito cuidado para não se sentir tal. Né? Pedir, irmãos, não é fácil. Pedir pode se caracterizar, você tem que se humilhar para a pessoa. Né? Você pede para alguém, olha, faça-me um favor. É humilhante, não é? Mostra que você está carente, que você está necessitado, mostra que você está indefeso. Mostra que você é inferior a essa pessoa. Nós temos dificuldade de pedir. E nós temos aqui, irmãos, o nosso Deus, em forma humana, pedindo. Quantas vezes a gente nos envergonha, nós preferimos passar por dificuldade. Orgulho, isso é orgulho. Nosso caráter orgulhoso, nosso caráter orgulhoso. Precisamos passar por aperreio. Precisamos tomar decisões precipitadas, erradas, do que pedir um conselho. Do que chegar para alguém e dizer: olha, eu estou precisando de você. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu favor. Às vezes o orgulho é tão grande, e às vezes é disfarçado esse orgulho e humildade. Nós temos dificuldade para pedir. Podemos nos achar que é humilhante demais para nós, humilhante demais. Mas o problema, irmãos, é quando fazemos isso para com o nosso próprio Deus, com o nosso próprio Senhor. Quando nos sentimos arrogantes e orgulhosos ao ponto de não pedir para Deus. De dizer: Senhor, misericórdia. Não dá. Não dá. Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Eu estou quebrado, eu estou carente. Eu preciso da Tua ajuda. Dizer como Pedro disse certa vez. Ele se lançou ao chão e disse: afasta de mim, Jesus, e tenha misericórdia de mim, o pecador. Mas esse pecador, humilde, dependente, que Cristo realmente acolhe. Irmãos, como temos nos dado com a realidade de servir a Cristo, e quando Cristo nos pede algo, será se não nos sentimos superior a Cristo Jesus? Também o outro lado da moeda pode ser verdadeiro. Cristo precisa do meu dinheiro, precisa do meu dízimo. Se não for o meu dízimo, a igreja não anda. Se não for eu pregando, pregador, a igreja não vai. Se não for eu tocando, eu cantando, louvando, a igreja não vai. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E quando dizemos a igreja que precisa de mim, eu não preciso da igreja. Estamos dizendo, Cristo precisa de mim. Não é eu que preciso da igreja de Cristo Jesus. É a igreja que precisa de mim.
Isso é arrogância. Isso é, diante da petição de Cristo Jesus, sentir superior a Cristo Jesus. Ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Se eu não for eu, se eu não estiver lá, se eu não estiver dizimando, se eu não estiver servindo, se eu não estiver pregando, se eu não estiver cantando ou tocando, de duas uma. Ou nada vai acontecer, ou vai acontecer de forma ruim, desleixada, e a coisa realmente não vai andar. Irmãos, precisamos encarar a realidade, né, dos nossos próprios corações. Irmão, Jesus Cristo, sem qualquer dúvida, irmãos, pelo seu poder soberano, ele poderia facilmente saciar a sua sede operando um milagre ali. Não tenho qualquer dúvida disso. O cansaço não era empecilho para Cristo Jesus. A sede também não era empecilho para Cristo Jesus. Também aquele poço de aproximadamente 30 metros também não era empecilho para Cristo Jesus. Nem tampouco o fato dele ter alguma coisa, um balde, uma corda, que pudesse puxar a água e saciar a sua sede. Nada disso é impedimento para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ele é Deus. Jesus poderia, sem qualquer dúvida, irmãos, de forma poderosa, soberana, saciar a sua própria sede, realizando ali um milagre. Poderia simplesmente, com uma palavra, falar e a água viria de baixo para cima. Não tenho qualquer dúvida com respeito a isso, irmãos. Porém, irmãos, o que nós podemos declarar é que Jesus Cristo nunca realizou um milagre para favorecer a si mesmo, para saciar sua fome, para saciar sua sede, para aliviar o seu cansaço e a sua fadiga, ou mesmo para persuadir as pessoas a crer nele como Filho de Deus. Nunca ele fez isso. A Bíblia diz em Mateus 4 que ele passou 40 dias lá e ele foi tentado. E Satanás disse: está com fome, né? Mas eu sei que o Senhor tem poder. O próprio Satanás reconhece isso. Eu sei que tu tem poder para transformar essa pedra em pão. E aí sacia tua sede. Satanás reconhece que Jesus tem todo o poder, que é mesmo poder transformar a pedra em pão. Mas Jesus Cristo diz: isso só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca desse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso. A ideia aqui é a mesma, irmãos. É a mesma. E quantas vezes, irmãos, nos sentimos tentados e precisamos ter cuidado com as nossas tentações? Sinceramente, irmãos, para não fazer igual ao diabo, tentar a Cristo. Tentar a Cristo Jesus. Precisamos ter cuidado. Diante das nossas tentações, das nossas dificuldades, não chegarmos ao ponto de tentar a Cristo Jesus. De desejo, de declarar: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz e crerei em ti. Que diferença há nessa expressão, irmãos? Quando eu em dificuldade, em tentação, eu declaro: Jesus, tu é Deus, eu creio que tu és o Filho de Deus, o meu Salvador. Por que então não operas esse milagre e me tira desse fogo? Que diferença há? Não estarei eu mesmo igual a multidão ali junto à cruz de Cristo Jesus, tentando meu Salvador? Ou ao diabo, tentando a Cristo no deserto? Senhor, tu não és o Deus, Pai Todo-Poderoso? Vê esse incrédulo aqui, Pai, no meu pé direto, infernizando a vida e a alma. Por que o Senhor não converte o coração dele? Ah, se a oração fosse assim, né? Pedido.
Mas por que o Senhor não faz descer fogo do céu, como Elias fez, e destrói logo todo mundo de uma vez? Ou como certa vez os discípulos de Jesus entrando numa aldeia de Samaria e foi rejeitado por Jesus, e os judeus sabendo que ela era samaritana, Jesus, o Senhor não quer que a gente desça fogo aqui do céu e destrói logo todo mundo aqui, porque eles não receberam a tua palavra? E Jesus, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Estão malucos. Gente, irmãos, a situação. Quem, irmãos, creria num Cristo assim, num Deus assim? Somente por obra salvadora do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus, ele operou milagres, irmãos, para testificar de que de fato ele era o Messias, de que ele realmente era o Cristo, e que o seu reino havia chegado, sem dúvida nenhuma. Foi isso que ele disse aos discípulos de João Batista. João Batista está preso, manda os seus discípulos ir lá ver Jesus e pergunta: és tu aquele que haveria de vir, o Messias, o Cristo? E o que Jesus faz? Ele opera milagres. E ele diz: olha, os cegos enxergam, os coxos andam. Diga lá para João Batista que eu realmente sou o Messias e que o reino de Deus chegou. Isso verdadeiramente isso. Jesus, irmãos, operou milagres para testificar do seu evangelho, da mensagem do seu evangelho, Deus Todo-Poderoso, para autenticar que a sua mensagem de fato era a verdade. É esse o caso de Nicodemos. Jesus faz aquele milagre, Nicodemos vem e Jesus vai testificar que a sua mensagem é a mensagem verdadeira, que ele precisa nascer de novo. E os milagres eram apenas para levá-lo à mensagem do Evangelho, mas não era um milagre que ia salvá-lo, que iria operar o arrependimento e a fé no seu coração. Não era o milagre que o Espírito Santo ia usar para regenerar, mas a palavra, a pregação do Evangelho. Você precisa nascer de novo. Jesus Cristo operou milagres, irmão, porque ele sentiu compaixão, porque ele é misericordioso, compassivo. Ele se compadeceu das multidões carentes e necessitadas, desprezadas. E Jesus, por compaixão, operou milagres. Irmãos, Jesus poderia facilmente fazer jorrar água ali na presença da mulher samaritana. Jesus fazia um show, sabia? Está lá Jesus, e Jesus poderia dizer: olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Jesus falar e a água vindo do poço. Saciava a sua sede e pouparia o trabalho da mulher. E ainda enchia a jarra da mulher. Aquela mulher ia ficar admirada, não tenho qualquer dúvida disso. Aquela mulher ia ficar assombrada. Que homem é isso? Que coisa extraordinária. Mas, irmãos, ele prefere conversar com a mulher. E nessa conversa, ele revela quem ele realmente é. O Filho de Deus, o Cristo Messias. O Deus que veio em forma humana, sem pecado, para que aquela mulher se arrependesse dos seus pecados, creia nele como seu suficiente Salvador, e o confesse e o sirva publicamente. Entende, irmão? Jesus passa todo aquele perrengue, todo aquele cansaço, toda aquela sede, com todo o poder, para suprir tudo isso da sua própria necessidade. Mas ele prefere conversar com uma pecadora, pregar o Evangelho, dizer que ele é a água da vida e que ela podia beber dele e saciar a sua carência de salvação, de redenção, de salvação. E aquela mulher, irmãos, se arrepende. Ai, como se arrepende. Crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela o confessa e o serve de todo o coração. Em João capítulo 4, verso 28, note o que acontece.
tanta alegria, irmãos, de tanta exuberância com aquela mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vejo o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Ele é o Cristo. A mulher esquece até da água. Esquece até da água. Há algo mais importante que ela precisa apresentar ao seu Deus. Eu achei, ou melhor, ele me achou. Porque ela foi como algo da sua rotina, dia a dia, ao meio-dia, que ele fosse buscar água. Mas Cristo foi buscá-la com a pregação do Evangelho, não com milagre, mas com a pregação do Evangelho. E aquela mulher creu e teve a sua vida transformada. Verso 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, Jesus. Verso 42, e diziam à mulher: já não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque mesmo nós temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aquela mulher descobriu: eis o Cristo, o Messias, o Deus encarnado, o Salvador do mundo. Irmãos, aqui está Deus amando um pecador, dando o seu Filho em cansaço e sede, para que creia e tenha a vida eterna. A Deus e unicamente a Deus toda a honra, toda a glória pelo seu Evangelho. Ó Pai, graças a Deus pela tua misericórdia sobre nós, pecadores. Imensamente agradeço, Pai, porque não teria como crermos nesse Deus, Jesus Cristo. Se o Senhor maravilhoso Pai não tivesse se revelado de forma especial, Senhor Deus, na tua palavra, na ação do Espírito Santo em nosso coração, revelando-nos, Senhor Deus, verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Graças dou, Pai, porque não foi através de milagres, Senhor Deus, não foi através, ó maravilhoso Pai, de algo extraordinário que nós vimos com os nossos próprios olhos. Como um cego enxergar, como um coxo andar, um morto ressuscitar. Mas pela tua palavra, Senhor Deus, viva e eficaz, que penetrou os nossos corações. Pelo Espírito Santo, Pai, por Cristo Jesus, que nos deu vida, nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Dá-nos cada vez mais, Senhor Deus, da água de Cristo e da água que é a tua palavra. E é maravilhoso, Pai, como o próprio Cristo prometeu àquela mulher: do teu interior fluirão rios de água viva. E graças damos ao maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém.